Jeremias 11. A palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras deste pacto, e falai aos homens de Judá, e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não ouvir as palavras deste pacto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: ouvi a minha voz, e fazei conforme a tudo que vos mando, assim vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que eu confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel. Como se vê neste dia. Então eu respondi, e disse a mim: ó Senhor. Disse-me, pois, o Senhor: proclama todas estas palavras nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste pacto, e cumpri-as. Porque com instância admoestei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, protestando persistentemente, dizendo: ouvi a minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um na obstinação do seu coração malvado, pelo que eu trouxe sobre eles todas as palavras deste pacto, as quais lhes ordenei que cumprissem, mas não o fizeram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, e entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as iniquidades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, até se foram após outros deuses para eu servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu pacto, que fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a que eles queimam incenso, estes, porém, de maneira alguma os livrarão no tempo da sua calamidade, pois, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, ó Judá, e, segundo o número das ruas de Jerusalém, tendes levantado altares à impudência, altares para queimardes incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa da sua calamidade. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti? Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora, a voz de um grande tumulto, acendeu fogo nela, e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti uma calamidade, por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor mo fez saber, e eu o soube, então me fizeste ver as suas ações. Mas eu era como um manso cordeiro, que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Por isso assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, os mancebos morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não ficará deles um resto, pois farei vir sobre os homens de Anatote uma calamidade, sim, o ano da sua punição. Jeremias 12. Justo és, ó Senhor, ainda quando eu pleiteio contigo, contudo pleitearei a minha causa diante de ti. Porque prospera o caminho dos ímpios? Porque vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? Plantaste-os, e eles se arraigaram, medram, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, porém longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês, e provas o meu coração para contigo, tiro-os como a ovelhas para o matadouro, e separo-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra, e se secará a erva de todo o campo. Por causa da maldade dos que nela habitam, perecem os animais e as aves, porquanto disseram: ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se foges numa terra de paz, como has de fazer na soberba do Jordão?
Pois até os teus irmãos, e a casa de teu pai, eles mesmos se houveram aleivosamente contigo, eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta, levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odeio. Acaso é para mim a minha herança como uma ave de rapina de várias cores, andam as aves de rapina contra ela em redor. Ide, pois, ajuntai a todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu quinhão, tornaram em desolado deserto meu quinhão aprazível. Em assolação o tornaram, ele, desolado, clama a mim. Toda a terra está assolada, mas ninguém toma isso a peito. Sobre todos os altos escalvados do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde uma até outra extremidade da terra, não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo, mas cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram, a vez de serem envergonhados das vossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança que fiz herdar ao meu povo Israel, eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E depois de os haver eu arrancado, tornarei, e me compadecerei deles, e os farei voltar cada um à sua herança, e cada um à sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação, e a farei perecer, diz o Senhor. Jeremias 13. Assim me disse o Senhor: vai, e compra-te um cinto de linho, e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui, pois, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E passados muitos dias, me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. Então fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, e a grande soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia do seu coração, e que anda após deuses alheios, para os servir, e para os adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Pois, assim como se liga o cinto aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel, e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não quiseram ouvir. Pelo que lhes dirás esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho. E dir-te-ão: acaso não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Então lhes dirás: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, mesmo aos reis que se assentam sobre o trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E atirá-los-ei uns contra os outros, mesmo os pais juntamente com os filhos, diz o Senhor. Não terei pena nem pouparei, nem terei deles compaixão para não os destruir. Escutai, e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em densas trevas, e a reduza à profunda escuridão. Mas, se não ouvirdes, a minha alma chorará em oculto, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor se vai levado cativo. Diz ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, sentai-vos no chão, porque de vossas cabeças já caiu a coroa de vossa glória. As cidades do Negeb estão fechadas, e não há quem as abra, todo o Judá é levado cativo, sim, inteiramente cativo.
Levantai os vossos olhos, e vede os que vêm do norte, onde está o rebanho que se te deu, o teu lindo rebanho. Que dirás, quando ele puser sobre ti como cabeça os que ensinaste a serem teus amigos? Não te tomarão as dores, como as de uma mulher que está de parto, se disseres no teu coração por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas iniquidades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas, então podereis também vós fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal. Pelo que os espalharei como o restolho que passa arrebatado pelo vento do deserto. Esta é a tua sorte, a porção que te é medida por mim, diz o Senhor, porque te esqueceste de mim, e confiaste em mentiras. Assim também eu levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição, essas abominações tuas, eu as tenho visto sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando não te purificarás? Jeremias